Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula 9 e continuando aí nosso conteúdo, vamos falar agora sobre os instrumentos de medição de pressão. Um dos instrumentos, de medição de pressão são os transmissores de pressão indutivo. O núcleo é conectado a um sensor de pressão, que é um diafragma. Então, quando ocorre uma variação da pressão, este núcleo se movimenta e altera o número de espiras induzidas, variando a tensão. Então, quando acontece uma variação de pressão aqui, esse elemento se movimenta, certo? E altera a quantidade de espiras induzidas. Então, acontece uma indução maior ou menor dessas espiras que já estão induzidas devido à diferença de potencial, certo? Existe um núcleo magnético entre essas bobinas. Então esse núcleo magnético aqui se movimenta, certo? E fazendo com que o número de espiras induzidas, varie, aumentando ou diminuindo de acordo com a pressão. E essa pressão, é claro, varia de acordo com a diferença de potencial que existe aqui. Vai existir uma diferença de potencial que vai fazer com que essa pressão varie, certo? Então esse é o princípio de funcionamento de um sensor de pressão indutivo. Um transmissor de pressão capacitivo. O núcleo é conectado a um sensor de pressão, que é um diafragma capacitivo. Quando ocorre uma variação da pressão, esse núcleo se movimenta e altera a distância entre as placas capacitivas, variando a indicação de pressão. Então aqui, eu tendo uma variação dessa pressão, então eu tenho as duas pressões aqui, P1 e P2. Eu tendo uma variação dessa pressão, eu tenho esse diafragma aqui, certo? Variando essas pressões, essa distância entre as placas capacitivas desse diafragma vão variar, vão aumentar ou diminuir. Se a pressão aumenta, essa pressão diminui. Se a pressão diminui, essa distância aumenta, E variando essa distância aqui, através desses canais aqui, CH e CL, é transmitido, o transmissor percebe essa diferença, essa distância aqui, e indica, um aumento ou diminuição da temperatura, certo? E eu tenho aqui o diafragma, sensor, e as placas, que variam, e esse diafragma vai sentindo esse aumento ou essa diminuição desse D, e aqui tem o delta D, sempre em relação à referência aqui, que é o ponto central do diafragma. Transmissor de pressão diferencial capacitivo. Tem o mesmo princípio do funcionamento do anterior, porém com dois pontos de medição de pressão, ponto de alta e ponto de baixa. Então, como é que é? Então, esse elemento tem o mesmo princípio de funcionamento do anterior, só que ele tem dois pontos de medição de pressão, que um vai estar conectado no ponto de alta e o outro vai estar conectado no ponto de baixa pressão de um tanque, ou de uma tubulação, ou alguma coisa assim, certo? Por isso que o instrumento até tem essas duas entradas aqui, como a gente está mostrando aqui. E a estrutura interna dele, é essa aqui, a placa de orifício. Eu tenho aqui os adaptadores, a célula de carga aqui, os flanges e toda a estrutura do transmissor. E aqui a gente tem apenas algumas fotos, tá, pessoal, de instrumentos que estão instalados na área,
né? Inclusive esse elemento aqui vocês podem observar, 85.31 bar, né, que é medidores de pressão, e outros elementos aqui instalados na área aí. Eu tenho aqui um diagrama de blocos de um sensor, tá? No caso aqui capacitivo, pô, a placa a célula capacitiva aqui. Então esse sensor de pressão percebe, manda para um conversor, certo? Tem também um conversor de temperatura aqui. Esse conversor transforma, faz a leitura digital desse sinal eletrônico aqui e manda para a unidade de processamento. Dentro de cada transmissor existe uma unidade de processamento. Essa unidade de processamento processa esses dados, manda para outro conversor digital analógico, que envia esse sinal para um display e também para um condicionador de sinal, né, que é a entrada, né, desse transmissor. No caso aqui, entrada e saída, né? No caso aqui, um ponto de entrada, outro ponto de saída. Então é um diagrama de blocos, tá? Apenas para ilustrar mesmo para vocês aí. Aqui eu tenho a calibração de alguns instrumentos, né? Como é que é feito, né? Como é que só para ilustrar mesmo como é que está sendo feita por um instrumentista. No caso, vocês futuramente, se forem trabalhar na área, vocês estarão fazendo um serviço parecido com esse, certo? Calibração de instrumento, abre o instrumento e através desses pontos aqui fazem a calibração. É claro que você vai ter um manual do instrumento para você saber como é que faz e tudo isso, mas esse tipo de calibração é feito por técnicos, né, formados na área de eletroeletrônica, eletrotécnica, instrumentistas, certo? Ou então por aparelhos. Esses aparelhos aqui geralmente são os handhelds, né, que são instrumentos de mão que você conecta no transmissor e faz toda a configuração através desse instrumento aqui do transmissor. E aqui também, né, um ajuste aqui está sendo feito com essas chavinhas que são especiais dos instrumentos. E uma coisa, pessoal, que é muito importante, tá? Que a gente falou até agora aí das medições, né? Das tubulações e das medições. E quando eu vou fazer medição de gás, de elemento gasoso, de uma substância gasosa, o instrumento deve estar sempre acima da linha de medição. Observe, né, no esquema. Quando eu vou fazer medição de um líquido, o instrumento deve estar na mesma linha desse líquido. E quando eu vou fazer a medição de vapor, né, o instrumento deve estar abaixo da linha de vapor. Isso aqui é padronizado devido às características de cada substância, não do instrumento, mas devido a característica de cada substância gasosa, né, líquida e vapor. Então, devido à densidade de cada um, né, então eu tenho que ajustar esses transmissores de acordo com o indicado aqui, nunca de maneira diferente, certo? Obrigado pela atenção, pessoal, e até a nossa próxima videoaula.